nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Convido a todos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 32, também aos irmãos que se encontram aí no seu lar, no seu trabalho, que estão aí congregado conosco, mesmo à distância, que você possa nos acompanhar aí nesta leitura para a nossa meditação nesta manhã. Salmo de número 32, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis creem, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Dai-nos o entendimento, o discernimento, para recebermos o que o Senhor tem de melhor para nossas vidas neste momento. Ó Pai, no nome de Jesus, abençoe também esses irmãos que se encontram aí nos seus lares, no seu trabalho, onde estiverem, que seu Espírito Santo esteja aí, meu Pai, soprando sobre eles também, tocando no coração. Ó Deus, que ninguém saia, Senhor, deste lugar, ó Pai, ao final deste culto de mãos vazias, mas que todos saiamos cheios da graça e da unção do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos e nós te damos graças. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar. No início do culto, no louvor, nós cantamos, né? Pastor Joseli, com sua bela voz, nos conduziu, cantando aquele hino tão bonito que diz: eis a mensagem, reconciliai-vos já com Deus. Então esta é a mensagem para nós nessa manhã, que hoje nós vamos meditar sobre a felicidade do perdão. A alegria, a felicidade ao sermos perdoados por Deus. Na semana passada, no domingo, pela manhã, pastor Ramaia pregou com muita unção sobre a importância do perdão. Tanto a importância de perdoar, como também de receber o perdão. E hoje nós vamos meditar aqui no Salmo de número 32, e na sexta-feira, inclusive, eu comentei com o pastor Ramaia aqui no templo, estávamos na reunião de oração, ele esteve aqui presente, eu falei para ele: irmão, nós estamos em sintonia de espírito, porque no domingo
ele disse que já há vários dias ele vinha meditando sobre essa mensagem, sobre o perdão. E eu falei, e eu também, já há algum tempo, venho meditando. E eu quero ressaltar aqui da alegria, da felicidade, quando nós recebemos o perdão de Deus. Este Salmo de número 32, ele faz coro com o Salmo de número 51. Ambos escritos pelo rei Davi, no momento em que ele estava passando por um dilema muito grande. Imagino talvez que tenha sido a situação mais difícil da sua existência. Foi exatamente aquele momento em que ele havia passado por uma grande tribulação, depois de ter cometido aquele grande pecado, aquela história que se encontra registrada lá no segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, exatamente, capítulo 11, quando é relatado aquele pecado que Davi cometeu com aquela mulher chamada Batseba, e também contra o seu esposo Urias. Ou seja, rapidamente falando, para a gente ganhar tempo, o livro conta que Davi estava lá de bobeira no seu palácio, enquanto o seu exército estava lutando, e de repente, num belo dia lá, ocioso, lá no pátio do palácio, ele, contemplando a cidade, olha para o lado e vê uma belíssima mulher se banhando lá no quintal da sua casa, no pátio da sua casa, Estava lá se banhando, ele vê aquilo ali, e dizem, que as mulheres, elas são atraídas por aquilo que elas ouvem, Gosta muito de um homem que fala palavras bonitas e tudo mais, mas o homem, geralmente, ele é atraído por aquilo que ele vê. Então, Davi estava ali, de repente, vê aquela beldade, e logo cobiça. Chama lá um dos seus assistentes, pergunta, quem que é a dona que está ali? Fala, aquela se chama Batseba, esposa do soldado Urias, soldado do seu exército, que está lá lutando. E Davi, então, desde aquele primeiro momento, não resistiu àquela visão e já cobiça aquela mulher e manda um convite, chama aquela dona para vir logo mais aqui à noite, no palácio, de repente, vamos fazer uma homenagem para o marido dela, está lá lutando no exército, vamos fazer um agrado para essa dona, que ela venha aqui jantar conosco no palácio. E realmente a mulher foi, no dia seguinte, ela foi embora para casa e, alguns dias depois, ela manda uma mensagem para Davi. Olha, majestade, foi só uma vezinha, mas eu estou grávida. E agora? Meu marido está no exército lutando, como é que nós vamos resolver este problema? Meus irmãos, quando nos encontramos diante de uma situação como essa, quando nos encontramos diante do pecado, o que nós devemos fazer? Reconhecer a nossa falta, confessar e pedir perdão a Deus. Mas não foi o que Davi fez naquele primeiro momento. E assim muitas vezes nós também agimos diante das nossas faltas. Sem contar que às vezes nós tentamos justificar até mesmo aquele nosso mau comportamento. Outras vezes tentamos corrigir um mal com outro mal. Corrigir um erro com outro erro, que foi exatamente o que Davi fez. E Davi, ele estava realmente fascinado por aquela mulher, porque o pecado, realmente o pecado, ele nos cega, ele tira a nossa razão, ele faz tudo porque realmente o objetivo é nos afastar de Deus. E Davi, então, naquele momento, ao invés de reconhecer a sua culpa, ele sentia prazer naquela situação, e tanto é que ele tentou encobrir o seu pecado, ao invés de confessar e se arrepender. O que ele fez? Cometeu um erro ainda maior. Porque ao invés de corrigir aquela situação, ele, só para resumir a história, para não ficar muito longa, ele manda chamar aquele homem que estava lá no exército lutando, para que ele fosse para casa, para que aquele erro continuasse sendo encoberto e para que toda a sociedade, para que todos pensassem que aquele filho que aquela mulher estava esperando não era do rei, mas sim do seu próprio marido. Mas
Sugiro aos irmãos que leiam aí essa história, que é muito interessante, porque vale a pena, né? Mas o que aconteceu? Além de ter cobiçado a mulher do próximo, ter cometido aquele pecado, ele ainda provocou a morte daquele homem, para que ele pudesse então ficar com aquela mulher. E realmente foi o que aconteceu. Após aquele homem ser morto lá na batalha, por culpa de Davi, ele se casou com aquela mulher e achou que a situação estava resolvida. Mas não é assim que nós resolvemos a questão do pecado diante de Deus. Porque quando nós lemos o Salmo 51, quando Davi é confrontado com seu pecado, quando Deus manda o profeta Natã até Davi para abrir os seus olhos, né, ele cai na real. Ele reconhece o seu erro. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que não sigamos o exemplo de Davi neste primeiro momento, quando ele tentou ocultar o seu pecado. Mas agora, nós devemos seguir o exemplo de Davi. Por quê? O próprio Deus diz que Davi, apesar de ser pecador, assim como qualquer um de nós, mas ele era uma pessoa que, quando ele se arrependia verdadeiramente, e não apenas de palavras. Então Davi, por isso que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ele é confrontado por Natã, diante daqueles crimes que ele havia cometido, ele reconhece o seu pecado. E olha o que ele então diz para Deus, lá no Salmo 51. Ele confessa o seu pecado e diz a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Então agora já no Salmo de número 32, após receber o perdão de Deus, Davi então ele se alegra, e ele também nos convida a nos alegrarmos quando somos perdoados por Deus. Quando ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Mas, afinal, o que é felicidade? Para algumas pessoas, a felicidade são apenas momentos de alegria, momentos felizes. Mas a Bíblia nos ensina que felicidade não são apenas momentos felizes. A felicidade, ela não é circunstancial, ou seja, só naquele momento em que nós estamos com um bom saldo na conta bancária, quando estamos com saúde, quando estamos festejando, mas a verdadeira felicidade com Deus, ela existe, não são apenas momentos passageiros, temporários, mas ela é perene. Quando nós nos encontramos na presença de Deus, fazendo a sua vontade e sem aquele peso do pecado sobre nós, como o próprio Davi disse, que o seu pecado pesava sobre si. Ele sentia dores até nos ossos por causa daquela culpa que ele sentia. Ele experimentou as profundezas do pecado, mas ao mesmo tempo ele alcançou também as alturas da graça, da misericórdia de Deus. E é isso que Deus deseja para todos nós. Porque conforme eu costumo dizer aqui, infelizmente, enquanto estivermos neste mundo, ocupando este corpo, né, que brevemente a terra há de comer, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas a misericórdia de Deus, ela é muito maior e ela pode com certeza nos garantir essa felicidade perene, essa felicidade eterna. No versículo 1 e versículo 2, Davi nos fala quem é este homem feliz. Quem é esse homem feliz? É o homem que foi perdoado, ou a mulher,
perdoado da sua transgressão, da sua iniquidade, da sua traição e do seu pecado, que foi coberto pelo sangue expiatório de Jesus. O que é esse sangue expiatório? Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, nós vemos que Deus, para resolver a questão do pecado do homem, Ele disse o seguinte: para que haja remissão de pecado é necessário que haja derramamento de sangue. Então, para que nós pudéssemos ser salvos, nós teríamos que derramar o nosso sangue para sermos salvos. Mas Deus, por causa da sua misericórdia, Ele permitiu naquele primeiro momento que animais fossem sacrificados no nosso lugar, para que o sangue então pudesse cobrir aquele pecado. Portanto, quando nós lemos, fala que anualmente, pelo menos uma vez por ano, o sacerdote pegava lá 2 cabritos, ele orava sobre aquele cabrito, colocava todos os pecados sobre ele e mandava para um local bem longe no deserto, para que ele não voltasse e desaparecesse, levasse definitivamente todos os pecados daquele povo. Era o bode expiatório. E o outro bode era sacrificado, e aquele sangue era espargido, lá no local santo, no Santíssimo dos Santos, onde ali estava a presença de Deus. E aquele sangue, então, cobria o pecado daquele povo. De forma que quando Deus olhava de cima, Ele não via mais o pecado, mas via o sangue daquele animal sacrificado. Mas aquilo ali era uma coisa, era um paliativo, pois não era um sacrifício verdadeiro. Tanto é que depois Ele mandou Jesus para que com seu sangue então pudesse expiar os nossos pecados. E este sangue de Jesus, que esse sangue que expia os nossos pecados, quando nós nos arrependamos e quando nós declaramos que somente Ele é o nosso Salvador e somente Ele é que pode reparar todos os nossos pecados. Então, o homem feliz é este homem que crê em Jesus, que confessa o Senhor como Salvador e crê que o sangue de Jesus, esse sangue expiatório, pode cobri-lo de toda culpa. Se não há mais condenação, diz Davi, o homem está liberto e será realmente feliz. Esta é que é a verdadeira felicidade que a palavra de Deus nos mostra. Quem é o homem feliz? Que infelizmente tem aqueles que persistem no erro e com certeza este homem é infeliz. Versículo 3 e versículo 4. Diz que o homem infeliz é o exemplo daquela situação que Davi estava vivendo por causa do seu pecado, que ainda não havia sido confessado. Quando ele diz, enquanto me calei, enquanto ocultei os meus pecados, enquanto isso eu fui consumido pelo meu remorso, a minha consciência, o meu pecado pesava sobre mim. E adoeci a teus ossos. Irmãos, o pecado, ele adoece. O pecado, ele traz morte. Não estou com isso dizendo que toda doença é fruto de pecado. Não estou dizendo isso. Mas posso afirmar, aliás, a palavra de Deus afirma que todo pecado leva à doença e leva à morte. Então, em nome de Jesus, se você tem algum pecado que você não confessou, se alguma coisa te atormenta, reconheça o seu pecado, confesse a Deus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, como ser feliz? Nos versículos 5 ao versículo 7, Davi nos ensina que devemos reconhecer e confessar o nosso pecado diante de Deus, suplicando pelo perdão enquanto nós podemos encontrá-lo. Porque, infelizmente, haverá um dia em que muitos buscarão a Deus e não poderão mais encontrá-lo. Então, façamos isso enquanto nós temos essa oportunidade. Ao contrário do que fizeram Adão e Eva, Quando Adão e Eva foram confrontados com seu pecado, eles não confessaram, eles não reconheceram, pelo contrário, eles tentaram
justificar a sua culpa, né? Ou seja, a culpa não se resolve com desculpa. Então, quando nós lemos lá no Gênesis, né, que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar ocultar, se esconder de Deus e transferir a responsabilidade da sua culpa. Quando Deus chega para Adão e fala: Adão, o que aconteceu, né? O que houve? Claro que Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas Adão não assume a sua responsabilidade como chefe do lar, como cabeça da casa, né? E joga a culpa para quem? Para a mulher. Não, se olha, eu não tenho culpa. Infelizmente, né? Isso que aconteceu, a culpa foi dessa aí, essa mulher que o Senhor me deu, que aliás, eu nem pedi, né? Foi o Senhor que criou essa mulher, eu estava aqui numa boa, aqui com os animaizinhos e tal, mas o Senhor colocou essa mulher na minha vida e olha só o que aconteceu. Eva, por sua vez, também não reconheceu a sua culpa. O que Eva falou? Não, a culpa, Senhor, não é minha não, você sabe muito bem disso. A culpa é dessa aí, ó, dessa linguaruda peçonhenta, né? Essa serpente, ela que ficou buzinando na minha cabeça, por isso que não consegui segurar a fraqueza, né? A curiosidade e desobedeci. Mas Davi nos ensina o contrário. Por isso que Deus o chama de homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconheceu a sua culpa, pediu perdão a Deus, se arrependeu e Deus então aliviou a sua mão sobre a vida dele. Glória a Deus. A vida do homem feliz com Deus. Como que é a vida do homem feliz com Deus? Já concluindo, versículos de 8 a 11. Davi, então, ele chega ao final deste salmo, né, como um hino de exaltação, de alegria, de contentamento, expressando a alegria de ser perdoado por Deus. Então, como que é a vida de uma pessoa na presença de Deus, de uma pessoa feliz ao ser perdoado pelos seus pecados? É uma vida instruída por Deus, andando debaixo da sua obediência, com confiança no Senhor e desfrutando as alegrias pelo perdão dos seus pecados. Mas, infelizmente, muitos ainda resistem a essa vida de felicidade, a essa alegria verdadeira, porque persiste em ficar acariciando o seu pecado, cultivando o seu pecado, sendo que o correto, se você pecou hoje, não deixa que o sol se ponha sobre o seu pecado, mas antes de dormir, confesse a Deus, arrependa-se, não deixe o pecado crescer dia a dia ou tentar corrigir aquele pecado com outro pecado. Então, mas está escrito aqui também, né, o próprio Deus falando para Davi, orientando a Davi e nos orientando também, que não sejamos como o burro ou o cavalo, que só obedecem porque é colocado uma rédea para conduzi-lo ou um freio na boca. São animais irracionais, mas tem muitos crentes, infelizmente, que agem também dessa forma, né? Persistem no seu erro, não reconhecem, não se arrependem, não pedem perdão e por isso morrem sofrendo. Dizem que há 3 tipos de pessoas, né? Tem aqueles que erram a vida inteira, persistem no erro e morrem errando, sofrem as consequências pelos seus erros. Mas tem aqueles que, assim como Davi, aprendem com seus próprios erros. Depois de ter errado, aprende a lição e não comete mais aquele erro. Acredito que, pelo menos esse tipo de pecado, Davi não tropeçou mais. Pelo menos não tem registro na Bíblia, né, de que ele cobiçou a mulher de outro, que ele mandou matar um outro homem por causa da sua mulher. Então, alguns aprendem com seus próprios erros. Mas aquele que é esperto, ele aprende com os erros dos outros. Então, aquela pessoa que está na presença de Deus, que está sempre em oração, que tem intimidade com Deus, esta pessoa, ela busca a orientação de Deus para seguir o caminho correto. Então, esse é que é o esperto, que não espera sentir na pele
para aprender, mas aprende com os erros dos outros. Está andando, vê o outro, andando no caminho tortuoso, vai cair no buraco. Eu não vou por aquele caminho, porque aquele caminho é caminho de morte. Então, ele aprende com os próprios erros. Então, é isso que Deus espera de nós. E para concluir, rapidamente aqui, já acabou o nosso tempo, mas estou me lembrando aqui daquela historinha que fala daquela expressão popular que diz pagar o pato, eu que paguei o pato, fulano que pagou o pato. Rapidamente, não sei quantos conhecem essa historinha, mas diz que existia uma família formada por 4 pessoas, o pai, a mãe e 2 filhos, uma mocinha já adolescente e um menininho pré-adolescente. Moravam numa pequena propriedade rural, num sítiozinho, onde eles tinham ali alguns animais, e dentre aqueles animais havia um pato, que foi criado ali pela dona da casa, com muito carinho, desde filhotinho. Ela colocava papinha ali no bico do pato, cuidava, e aquele pato era como se fosse um 5º membro daquela família. Mas um belo dia, aquele menino estava na beira do lago ali, atirando pedras no lago, treinando ali a sua pontaria, e quando de repente, para sua surpresa, eis que surge aquele pato nadando, sai de trás de uma moita, nadando, e aquela pedra vai exatamente na cabeça do pato, e o pato morre. O menino desesperado entrou na água, pegou aquele pato, sacudiu para ver se o pato revivia, mas nada, o pato morreu. O menino desesperado falou: e agora como é que eu vou explicar isso? É o xodó da minha mãe, e como ele amava muito a sua mãe, não queria ver a sua mãe sofrer. E exatamente aquele momento, irmãos, quando nós cometemos alguma falha, quando cometemos algum pecado, o correto seria reconhecer ali aquele erro e colocar diante de Deus, buscar a orientação de Deus, mas geralmente nós tentamos, muitas vezes, até corrigir com outro erro. Foi o que Davi fez naquele primeiro momento e que muitas vezes nós fazemos também, e o que aquele menino também fez. O que ele fez? Pegou aquele pato, cavou um buraco bem fundo, enterrou aquele pato para que ninguém soubesse do acontecido, até ganhar tempo para ver como que ele ia resolver aquela situação. Mas infelizmente nem nada do que acontece na face da terra fica encoberto, porque mesmo que as pessoas não vejam, mas o diabo está ali, te vendo para te acusar. Deus está vendo, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar. Mesmo quando nós estamos ali errando, Deus, mesmo triste, mas Ele está ali presente. Aquele menino enterrou aquele pato, e naquela tarde, antes do jantar, a sua irmã mais velha chega para ele e fala assim: olha, é o seguinte, hoje, depois do jantar, você que vai lavar a louça, porque cada um tinha suas tarefas já estabelecidas. O menino falou: eu lavar a louça? Sim. Você acha que eu não vi? Mas a hora que você matou o pato da mamãe, eu estava escondido lá e eu vi. E se você não fizer as minhas tarefas de hoje em diante, eu vou contar para a mamãe que você matou o pato dela. Aquele menino ficou mais apavorado ainda. Se ele já estava angustiado por aquele acontecimento, agora ficou ainda mais sobrecarregado por causa das acusações, imaginando o que a mãe ia fazer quando soubesse. Lavou a louça, no outro dia a mesma coisa, e aquele menino a cada dia ia entristecendo cada vez mais, assim como aconteceu com Davi, assim como acontece conosco quando estamos em pecado, e a cada dia o menino ia ficando mais triste, era um menino alegre, um menino feliz, não sorria mais, e a mãe, percebendo aquilo, se entristeceu, assim como Deus também fica triste quando nos encontramos nessa situação. E aquela mãe muito amorosa chamou aquele menino, deu um aperto e falou: meu filho, o que está acontecendo? Você não é desse jeito, conta para mim, você sabe que eu te amo, pode se abrir. Aquele menino então, chorando, ele abriu seu coração e contou para a mãe o que tinha acontecido e pediu perdão. E a mãe percebeu o arrependimento genuíno daquele menino, assim como Deus percebeu o arrependimento de Davi. Abraçou aquele menino e falou: meu filho, não sofra mais, sorria novamente, porque nem todos os patos do mundo pagam o amor que eu sinto por você. É a mesma coisa que Deus sente por nós. Por isso, irmãos, e eu termino aqui essa simples mensagem falando o seguinte: uma boa notícia para todos nós. Olha, você não precisa mais pagar o pato, porque Jesus já pagou o pato na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Jesus já pagou o pato, você não tem mais que pagar o pato.
Basta você se arrepender do seu pecado, reconhecer o seu pecado, pedir perdão e Deus te perdoa. E seja feliz em nome de Jesus.